na turma, né? Gente, me força lá no grupo do sexto ano, que vai ter aula de espanhol agora. Eu sei o Tá bom. A escola acabou de mandar os gabaritos. Todo mundo já recebeu, eu acho, o link para entrar e tudo, não foi? Sim. Tem gente que esquece às vezes, daí a gente reforça. Tá, então assim, chicos, buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Buenos. Gente, a Duda falou buenas noites. Sério? Quem falou buenas noches? A Duda. Bueno, chicos, estos encuentros que vamos a tener por acá Tá es bom. para que ustedes puedan aclarar dudas que tengan con los trabajos que tienen que enviar y también con alguna cosa de la clase que fue dada. Por ejemplo, ¿ustedes ya vieron la clase que fue grabada para ustedes? ¿Sí o no? Sim. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Sim. Y, a ver, ¿sobre qué Só tô era? na metade, prof. Quase na metade. Eu tô quase na metade da aula, tô quase terminando já. Ah, tá. Sí, yo quería saber sobre qué era la clase. ¿De qué ustedes se acuerdan? Sobre os pronomes. Os pronomes. Muy bien. Y como ya se dice, pronombre es una palabra que puede sustituir un nombre. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sim. Por ejemplo, yo puedo decir, Sim. Natalia lee muy bien. Ou eu posso dizer, ella lee muy bien. ¿Sí? Entonces, el pronombre ella en español puede sustituir un nombre femenino, que seria Natália, ou qualquer outro nome, né? Então, eu pedi para vocês, eu enviei para vocês umas, creio que 4 páginas essa semana, né? Que tratam exatamente dos pronomes. Aí eu queria saber, tem algumas atividades para vocês fazerem na folha e fotografarem para mim, ou tem gente que escaneia, enfim, como vocês optarem, né? E tem também uma atividade depois para vocês preencherem um quadro com os verbos, porque junto com os pronomes, geralmente a gente já começa a trabalhar com os verbos. Então, eu queria saber de vocês, do que vocês fizeram até agora. Nós trabalhamos, primeiro, cada um pesquisou e representou um país hispanohablante, ¿se acuerdan? Uruguai. Sim. Sim. Todos, Sim. bueno, todos se acuerdan, ¿no? Y yo he solicitado en ese trabajo que ustedes pondresen 8 informaciones. A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué De tudo que a informaciones? gente pode ou só desse capítulo? É assim, gente, as várias informações que eu solicitei, eu pedi assim para vocês fazerem numa folha só, alguns fizeram de maneira diferente, né? E dentro daquele mapa, vocês colocassem o nome do país mais em cima, dentro do mapa talvez a capital, heterogenérico, ¿se acuerdan, chicos, de heterogenérico? Sim. ¿Qué sería? ¿Quién me podría contestar? ¿Qué sería heterogenérico? Desculpa, gente, no es heterogenérico. El nombre que da la nacionalidad a la persona. ¿Qué sería? Los gentilicios. ¿Qué son? São do país, prof? Do nosso país? Exatamente. O teu país seria qual? Paraguai. Paraguai. Qual seria o Não é gentilicio? Paraguai, não é Paraguai, é Panamá, Não? esqueci, confundi. Panamá. E qual seria o gentilicio de Panamá? Ai, não lembro, deixa eu ver.
De novo. Panaminhos, não? É Panamenhos. Tá. Tem a Elisângela. Elisângela, quem é a Elisângela? Gabriel. Gabriela. Gabriel? Eu. Ela. Ah, tá. O teu, qual seria teu país? Bolívia. Bolívia, gentilicio, Boliviano. boliviano, muy bien. Entonces, este del país ya fue en la segunda semana, ¿no? En la tercera semana yo he puesto unos diálogos o partes del diálogo que ustedes tendrían que completar. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Qué les Legal. pareció? ¿Legal? Foi legal. Ninguna duda, ¿no? Porque também Foi eu les tranquilo de pedi, fazer, eu acho. foi, né? Até porque eu dei a página para vocês buscarem a informação lá no livro, né? Então, ali tem informações que eu posso, são perguntas que eu posso fazer para quando eu sou apresentada a alguém, ou quando eu quero saber alguma informação da pessoa, a ver se alguém me pode dizer como, que palavras eu usaria para apresentar um amigo para outro. Como eu poderia dizer? A ver se vocês se acuerdam. Não? Como eu hago para dizer, por exemplo, eu tenho um amigo que... Quem é o Lu Armi? É que vocês colocam uns nomes que eu não sei quem é. A Luísa. Fala, Luísa. Qual é a dúvida? O microfone da Luísa não está funcionando. Tem que digitar. Mas pode escrever, Luísa. Ah, tá. Estou com a minha lição um pouco atrasada. Tá. Mas com relação a isso que eu estou falando, já fizeste o do mapa? O do mapa e do país, referente ao país? Luísa. O mapa sobre... Eu pedi que cada um, e eu sorteei, cada um pegasse um país e representasse esse país e depois colocasse algumas informações assim bem básicas e bem genéricas. Eu não queria textão, eu queria informações. Por exemplo, quando se fala da gastronomia, né? Eu vi o do Chile, eu acho, que a gastronomia é praticamente toda baseada em frutos do mar, até porque o Chile tem um litoral imenso, né? O Chile é aquele paizinho bem compridinho, que tem uma costa bem grande. E depois, vocês vão enviando, então, tá, gente? E depois, na terceira semana, então, eu pedi enviei aqueles diálogos para vocês completarem, e naqueles diálogos tinha um deles que era sobre palavras que eu uso para apresentar alguém. Então, digamos que eu queira apresentar uma amiga minha que chegou de outro país, e eu diria: te presento a Arthur. Esta es mi amiga Maria, te presento a Arthur. Então, te presento, ou, no caso, eu quero apresentar uma pessoa que ainda não conhece, e a pessoa poderia responder: mucho gusto em conhecerla, ou encantada em conhecerla. Isso a gente ainda, claro, que a gente vai exercitar esses diálogos, né? Mas eu queria que vocês já conhecessem um pouquinho desse vocabulário. Outra coisa que eu queria lembrar nessa atividade que eu mandei dos balões, que vocês tinham que completar os diálogos, é que espanhol,
tem uma característica bem diferenciada, que eu já falei lá na nossa primeira aula, que é com relação à pontuação, né? Aí eu queria saber, eu sei que é repetitivo, que vocês já sabem, mas eu queria aqui, deixa eu ver quem aqui, a Natália. Natália, poderias me dizer que característica específica do espanhol tem nessa pontuação? Quando que a pontuação... É a pontuação de pergunta, assim, de... Não é só de pergunta, né? Sim. Que começa com uma virada no começo da Com pergunta. um ponto de interrogação ao contrário. É. E no final da frase, como é que seria? Fica No final da frase. Normal como o português, né? Então, isso também eu vou ver, para os que me mandaram, se colocaram o pontinho no começo da frase, no final da frase. Mas não é só na interrogação, né, Gabriel? Cadê o Gabriel? Gabriel tá aí? Antônio, fala tu. Além da interrogação. É o ponto de exclamação. O ponto de exclamação. O que acontece com essa pontuação? No começo também fica virado e depois Virado. no final fica normal. Isso. Então, lembrem-se dessas dicas, né, que foi lá da nossa primeira aula, e lembrem-se disso, que é uma característica que é só do espanhol, tá? Todo mundo estava lembrando disso? Sim ou não? Gabriel, estava? Sim. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien, chicos. Otra cosa, chicos, me gustaría saber ahora, ¿ustedes me entienden? ¿Ustedes me entienden? Bueno, Sí. me gustaría saber ahora cómo está eso de los pronombres, que yo les pasé un cuadro con los varios pronombres, pronombres personales, ¿no? Que sería el primer, ¿cuál sería? Yo, Yo, muy bien. ¿El segundo? tú, Tú. No se olviden, chicos, que este tú tiene, lleva tilde, se dice tilde en español, leva acento, ¿tá? Después, No, ela. él, Ustedes. ¿no? ele, ajá. Este él también lleva tilde, ¿sí? EL con acento, que es L. Después, los plurales, ¿cuál sería? Nosotros? vosotros, E aí, E gente, vosotras. tem uma cara... Nosotros e vosotras, né? Aí, gente, tem uma característica que é bem do espanhol. Em espanhol, eu posso dizer nosotros e nosotras. Isso não tem no português. Em português, a gente fala nós e deu, né? Em espanhol, tem nosotros e nosotras. Aí, o próximo, qual seria? Vosotras. Vosotros y vosotras, muy bien. E ellas e ustedes. Ellos, ellas y ustedes. Ellos, eles, ellas, elas. E ustedes é. Aqui eu queria que vocês, eu queria chamar a atenção de vocês. É você no formal. Quando você vai falar com uma pessoa que você não conhece. Exatamente. Posso até traduzir como você, mas não é muito correto, tá? É um pronome que eu uso sem intimidade, tá? Digamos que, ou talvez o meu chefe no trabalho, ou talvez uma pessoa que eu não, meu vizinho, digamos assim, com quem eu não tenha muita intimidade, mas preciso ter cortesia e educação, né? Em espanhol eu trataria por usted. E acontece muito isso, gente. Às vezes, depois que a pessoa
tem uma certa intimidade, ela já te diz, podemos nos tutear? Tutear seria o mesmo que dizer, eu posso te chamar de tu? Porque, afinal, a gente já tem uma intimidade, né? E acaba utilizando o tu. Então, assim, toda essa questão aí os T, eu gostaria que tivesse bem claro para vocês. Aí, nas atividades, vocês já estão com a atividade mais ou menos por aí? A atividade que eu enviei, que a escola enviou. Sim. Aquela que tu mandou no Word pra gente fazer? Isso, aquela lá. Ah, tá. No livro tem alguma atividade que precisa fazer que tu mandou? Eu não vi. Sim, no livro tem... Desculpa, no livro tem bem pouca coisa. Na página 27 tem um quadro, só, para vocês observarem o que teria entrado lá em cima na tirinha do Gaturro, né? Então, ali vocês identificariam os pronomes que foi usado na tirinha, como Shotar-san, tu, Hane. Viram aí? Lá na página 27. Sim. Então, os pronomes pessoais que aparecem na tirinha, Jo e tu. Vocês têm que circular ali embaixo e depois completar o quadro. E aí? Ô, prof, eu tenho uma dúvida na página... Eu não me lembro qual, mas eu acho que foi dessa semana, a tarefa dessa semana, e eu não entendi muito bem. Na tarefa dessa semana. Tá, na tarefa dessa semana eu enviei... Pode falar. Qual seria a dúvida? Qual é a página? Quais eram as páginas? As páginas eram a página 27, que tem a tirinha. Depois tem lá na página 28, daí já entra algumas conjugações, que eu pedi para vocês também completarem. As conjugações são do verbo ser, hablar, aprender e escrever. Isso, é porque eu achei algumas, eu não achei algumas dessas daí, tipo, eu não achei o ska, alguma coisa assim do tipo, eu não achei. É que tem um padrão para fazer as palavras. Tem o padrão aqui na página 28, e sempre lá atrás, lembra que eu sempre falo para vocês que tem uma colinha lá atrás? Tem uma colinha com o modelo de conjugações. Mas eu não achei nem lá atrás e nem na página 28, o ska, alguma coisa assim. Qual seria o verbo que tu estás falando? Eu tô tentando achar a página. Tá. Ô, prof, precisa completar toda a página 28? Não, a página 28 não. Esse texto ali embaixo ainda não, tá? Porque esse Mas texto, na verdade... As coisinhas ali em cima, sim, né? As coisinhas ali em cima, sim. Mas o que vocês vão completar lá em cima? Os pronomes só. Mas aí precisa te mandar? Não precisa. É só para vocês se localizarem, assim. Para vocês saberem a ordem dos pronomes, eu, tu, ele, tá? Para vocês saberem isso. Eu não sei com quem que eu estava falando antes. Gilberto. Sobre o adulto. O Gilberto. Fala aí, Gilberto. Qual seria a atividade se tivesse dúvida? Aquela de preencher com os pronomes tipo you. Que tem umas figurinhas, é isso? Que tem umas figurinhas e vocês têm que colocar a quem se refere, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Identifica as pessoas das imagens, é esse, Gilberto? Esse daí eu já fiz. Tá, então, deixa eu ver. Eu vou tentar achar aqui. Número 2 é, ¿qué tratamiento usarías con las siguientes personas? Hablando con el director de tu colegio. É a semana 4 de espanhol. Semana 4 de espanhol, tá. E qual número? É o número 5.
Eu não vou estar conseguindo acompanhar a correção, porque eu tô na casa do meu primo, em Paulo Lopes. Aí eu tô sem o meu computador aqui, eu não vou conseguir acompanhar. Tá, mas agora eu não estou corrigindo, tá? Agora eu só estou tirando dúvidas da questão, Não é por melhor exemplo, te explicar numa folha, não? ó, Gilberto, Tá. a questão 5, vocês teriam que ver na página 28 e na página 136 lá atrás do livro. Pode porque eu não ser... achei de algumas, nem na 136, nem na 28. Eu não achei o Tá, sacar, então, mas eu fiz por de um exemplo, jeito. sacar. Como que é a primeira pessoa do hablar? Hablo. Hablo. Sacar tem a mesma terminação do hablar. Então, sacar seria saco. A segunda pessoa do hablar. Tu hablas. E como seria a segunda pessoa do sacar? Tu sacas. Tú sacas. Tú tienes que seguir el modelo que hay ahí. Gilberto, ¿tudo certo? Sim, eu Bueno, só queria ¿alguien más? Eu. Chicos, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar. Ô, prof, Oi. tem nosotros e nosotras, né? Aham. Assim, Mas ó. quando tem menino e menina no mesmo grupo, fala qual? Aí é aquele problema, né? Quando tem menino e menina, ou seja, masculino e masculina, vai para o masculino. É uma regra bem machista, que temos em português também. Tá, chicos? Sim. ¿Entendieron? Sim. Por ejemplo, si fuera un grupo de la profe, Marina, Natalia y Ana, yo diría nosotras. Nosotras hablamos español. Ahora, si es un grupo con yo, la profe de español, el profe de inglés, Adriano, Antonio, Gabriel y ¿quién más? Bueno, estos. ¿Cómo sería? La frase sería, nosotros hablamos español e inglés. ¿Por qué nosotros? Tem uma mulher aí no meio, né, que é a professora, mas como tem, como mistura, vai pro masculino. Tá, chicos? Beleza. prof. Chicos, sim, Mesmo que tenha mais meninos do que meninos? sim, aham. Nossa. Tá? Em português também é assim, né? Embora eu já tenha visto muitas vezes pessoas usando alunos e alunas, mas gramaticalmente não é necessário. Eu posso só dizer alunos, que as alunas já estão incluídas, tá? O mesmo acontece com nosotros e nosotros. Chicos, la cuestión 4, que ustedes también tienen que sustituir. ¿Está bien esto? Deixa eu ver aqui. Sim. ¿Sí? Sim. Aquela los periodistas que escrevem lá notícia, daí tem que... Isso, olha só, pensa um pouquinho. Los periodistas, que são os jornalistas, escrevem lá notícia. Se eu não quiser usar o nome periodistas e substituir por um pronome, qual seria o pronome? Ellos. Elos. Ellos, muito bem. Esse Ellos escrevem lá notícia. Então, tu não precisa colocar mais a palavra periodistas, tá? Só vai colocar ellos escrevem la notícia. Por exemplo, acá, eu digo assim, los alumnos del sexto están estudiando espanhol. Se eu quisesse substituir por um pronome, como que eu diria? Ellos estão estudando espanhol. Muito bem. E se eu digo assim, deixa eu ver aqui. Isabel. Isabel, onde está? É a Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara baila
Muy bien. Maria Clara, baila, muy bien. Baila é dançar, né? Do verbo bailar. Como que eu posso substituir por um pronome? Maria Clara. Ella. Ella baila muy bien. Muy bien, chicos. Me parece que ustedes entendieron, ¿no? Entonces, ahora en esta parte de pronombres, ustedes se tienen que acordar del uso de usted. Se tienen que acordar también del nosotros y nosotras, que es una característica del español. Creo que sería eso, ¿no? La cuestión de los verbos, chicos, me gusta trabajar con juegos, pero por ahora no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, yo solo me gustaría que ustedes pudieran ver estas tablas, esta tabla que está en la página 28 y la otra en la 130 y... ¿cuánto? 76. 136, que también tenemos. En la 136 nosotros tenemos amar, temer, partir, ser, ¿sí? Ustedes pueden ver que el verbo ser es un verbo muy irregular. Ustedes saben más o menos del portugués como que los verbos pueden ser regulares e irregulares. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí o no? No. Regular es un verbo como amar. Solo cambia o só muda la terminación del verbo. ¿Sí? Ya el verbo ser, él es bastante irregular, él cambia mucho. Por ejemplo, la primera persona, yo soy. La segunda persona, tú eres. La tercera, él es, sin acento. ¿Ah? Ahí la primera del plural. Nosotros, ¿cómo se dice? Nosotros somos idêntico ao português. Nosotros somos. Vosotros sois y ellos son. ¿Sí? Por ahora, chicos, entonces sería eso. Si ustedes no tienen más ninguna duda. Esto de los... Chicos, hay algunos amigos que no me han enviado nada. De ustedes, no sé, no, yo no... todas las semanas yo hago un cuadro para poner el nombre de los alumnos que están enviando las varias actividades de la semana, ¿sí? Y paso para la dirección, que sería la Cintia, y ahí ella va poniendo y escribiendo a sus padres, en fin, para saber lo que ustedes hacen o no. Y si ustedes tienen alguna duda sobre la tarea, me pueden escribir por email. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar? ¿Algo más sobre los pronombres, sobre los artículos? A ver, ¿se acuerdan de los artículos? Que fue la primera actividad, yo creo. Lu. Quem é Lu? Cadê? Azul, não conheci? É a Luísa Couto. Luísa. Dudas sobre los artículos. ¿Alguna? Não consegue falar, então ela vai mandar pelo chat. Pelo chat, provavelmente. Ninguna duda, entonces. Porque eso de los artículos, chicos, yo voy a considerar que fue algo que ya fue visto, ¿sí? Y eso de los artículos es muy importante que ustedes sepan utilizar,
Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de que yo les hablé del lo. ¿Qué se acuerdan de eso? Nada. O que, prof? ¿Qué ustedes se acuerdan sobre los artículos? Artículos é o mesmo que artigo, é aquela palavrinha que vai na frente do substantivo para determinar se ele é masculino, plural, feminino, singular, enfim. A gente viu lá no comecinho, já faz um tempinho, eu sei, né? Lá, una, un. Isso, tem um quadrinho lá. A gente vai voltar para eles, tá? Porque não dá só com essa atividade aí e um pouquinho que eu falei em sala, não dá para a gente fixar isso. Então, eu vou enviar também algumas coisas relativas a los artículos. ¿Sí, chicos? Y la próxima... ¿Ah? Sí. Sí, bueno. ¿Algo más de dudas? ¿Alguna duda No. más? No, ninguna. Ô, prof, a tarefa que eu mandei. Hã? A tarefa que eu mandei chegou? É a Natália? É assim, ó. Eu não abro o e-mail todos os dias. Então, assim, na quinta-feira, que é no dia da nossa aula, foi ontem, eu entrei e abri vários, mas tinha bastante ali para abrir. Então, hoje eu vou continuar, e os que eu recebo, eu sempre dou ou recebido, ou graças, ou, enfim, sempre dou um retorno, tá? Para vocês olharem. Eu sei que vocês também recebem de outros 8 professores, né? 8 ou 7, enfim. Então, é bastante coisa para a gente administrar. E eu queria saber, assim, vocês se organizaram de alguma maneira, tipo, espanhol eu vou fazer na quinta-feira, ciências eu vou fazer, sei lá, quando vocês têm ciência. Sim. Vocês se organizaram mais ou menos? A data de entregar e eu vou fazendo de acordo com a data. Por exemplo, Com a data. Eu faço, só que tem que entregar primeiro, daí eu vou entregando na ordem. Ah, tá. Porque os meus, eu não coloquei, teve um só que eu coloquei data, né? Esse último aqui da quarta semana eu não coloquei data. Então, vocês vão enviando, tentem fazer, queridos, com uma grafia que a prof consiga ler, tá? Tem alguns vindo muito bem feitos. E tem alguns... Eu tenho tentado fazer eles no Word ou no PowerPoint, porque eu tô sem impressora para imprimir. Então, eu tô te mandando a mesma coisa que tu mandou, só que com as respostas. Claro. Aí tu salva esse arquivo que eu mandei e faz nele no próprio arquivo, né? Sim. Prof, eu também te mando pelo Word, só que daí eu não imprimo, eu te mando como tu me mandou, só que com as respostas. Como eu mandei, só que com as respostas. Tem muito aluno fazendo assim. E fica bem prático na hora de corrigir, né? Sim. Então, assim, chicos, tem alguns aí com sono, né? Quem tá com sono? Quem tiene sueño? Eu. Jo. Ela tem que começar a usar o pronome. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Puede decir? Vai lá, Antônio. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Muy bien. Entonces, chicos, una otra cosa que me gustaría acordarles es que ustedes deben quedarse en casa. ¿Me entienden? ¿Qué sería? Sim. ¿Qué sería quedarse en casa? Ficar em casa, né? Quer dizer, eu acho que é a frase que a gente mais ouve, né? Sim, Acho que a frase essa e lavar as manos é a frase que mais tem ouvido, né?
Passar o Bueno, quinto também. ¿quién quiere dormir? ¿Quién quiere dormir? Ajá. Bueno, chicos, nosotros nos veremos el próximo viernes. Viernes es sexta-feira que vem, para ver si ustedes tienen dudas. Y puede ser que hagamos alguna actividad, por ejemplo, que ustedes puedan leer una frase, leer dos frases, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir con el idioma, con la audición y comprensión del idioma. ¿Qué les parece? ¿Puede ser? Pode. Puede ser. Puede ser. Qué bueno. Entonces, chicos, yo me despido de ustedes, que ustedes tengan un lindo día, ¿sí? Quédense en casa. Sí, chicos. Adiós. Adiós. Adiós, galerinha do Adiós. YouTube. Adiós. Good night. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego. ¿Sí? Hasta Adiós. luego. Hasta pronto. Adiós. Hum.